Bom dia, alunos do sétimo. Na aula de hoje, eu vou estar revendo com vocês, na verdade, revisando com vocês, o processo de colonização do Brasil. Correto? Então vamos lá. A colonização do Brasil, nós sabemos que vai começar a partir das grandes navegações, processo das grandes navegações, onde Portugal, a coroa portuguesa, desejava chegar até as Índias. Para quê? Para negociar as especiarias, que naquela época, século XVI, era um negócio muito lucrativo. E numa dessas viagens, numa dessas tentativas de chegar às Índias, Pedro Álvares Cabral chega ao nosso país, hoje Brasil, em 22 de abril de 1500. Então, após a chegada de Cabral, as expedições de exploração, os portugueses eles vão se utilizar do escambo. O que era o escambo? O escambo era a troca de objetos por serviços. No século XVI, por exemplo, os portugueses eles ofereciam aos índios objetos e ornamentos como cordões, pulseiras, apitos, aquela coisa toda, espelhos, que isso vai ficar denominado por bugigangas, A troco de quê? A troco do serviço dos índios. Então, os índios ganhavam um espelho, um terçado, um machado, e o índio entrava na mata, derrubava o pau-brasil, carregava, colocava, embarcava nas embarcações dos portugueses em troca de um colar, em troca de um apito, em troca de um espelho, enfim. Então, o escambo nada mais é do que a prática, o uso da troca, um objeto por outro, um objeto por um serviço e assim sucessivamente. Ok? Um outro ponto que eu quero que vou relembrar com vocês, as capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Elas vão surgir por ordem do rei João III em 1534, certo? Sendo a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses na América Portuguesa, ou seja, basicamente o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra, que tiveram sua administração entregue aos interessados. Quem eram os interessados? Os donatários. Quem eram os donatários? Parte da nobreza, ricos comerciantes portugueses. Então, esses comerciantes, muitos donatários, eles nem sequer se deram o trabalho de sair de Portugal. Por conta de quê? Quais os motivos para que as capitanias hereditárias elas não dessem certo? Primeiro fator, foi a distância. Depois, Dom João III, ele dava o título de donatário, ele doava uma faixa de terra dessa, mas todas as despesas era por conta do donatário, de quem arrendou as terras. E a distância do Brasil para a metrópole de Portugal era muito grande. Um outro fator que contribuiu para que
elas não dessem certo, foram os constantes ataques dos índios, certo? Então, das 15 capitanias, no livro de vocês vão encontrar 14, apenas 2 deram certo, né? Prosperaram, melhor dizendo. Foram as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que prosperaram, tiveram êxito. Aí, Dom João III, ele vai fazer o seguinte: ele vai nomear um governador-geral, ou seja, e o que foi? E qual era a importância do governo geral? Então, o governo geral ele representou uma medida política administrativa adotada pela coroa portuguesa, né, seja adotada por Dom João III, em 1548, certo? A fim de centralizar, administrar e restabelecer o poder e reforçar a colonização no período do Brasil colônia, após o fracasso das capitanias hereditárias. Então, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Então, ele vai fundar aqui no Brasil ele vai auxiliar, né, os donatários, os donos das capitanias hereditárias. Para quê? Para que com isso houvesse um controle maior da coroa sobre a colônia. E também Tomé de Souza ele vai implantar aqui no Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Então, nesse período, vai surgir os primeiros engenhos aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil vai passar a plantar e a produzir o açúcar para ser vendido mais tarde. Então, é nesse período que o Brasil passa a ser colonizado, ou seja, vai surgir o interesse da coroa portuguesa, porque ou Portugal, a coroa portuguesa, ela ocupava, colonizava, ou ela ia perder o Brasil para os franceses, para os ingleses, para os holandeses. Todos esses estrangeiros, eles vinham com frequência no Brasil e faziam trocas, né? Os franceses, eles já se estabeleceram no Rio de Janeiro. Foi necessário que eles fossem expulsos do Brasil. Ok? Então, o que eu quero que vocês, ao lerem o material de vocês, né, o livro de vocês, são apenas 2 páginas, né, 288 e a 281, eu quero que vocês relembrem que uma das explorações dos territórios indígenas, né, foi o escambo, e o escambo nada mais era do que uma troca de objeto por serviço. Os portugueses utilizavam isso para que os índios eles derrubassem a tora do pau-brasil, carregassem e guardassem nas feitorias ou embarcassem nas caravelas portuguesas. Após isso, eu também quero que vocês lembrem da criação das capitanias hereditárias.
ok? Onde o governo português, na pessoa de Dom João III, ele vai dividir com 15 faixas de terra o litoral brasileiro. Para quê? Com o objetivo de ocupar, de colonizar. Só que dessas 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, ou apenas 2 tiveram sucesso, êxito, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Após isso, em 1548, Dom João III ele implanta o quê? O governo geral no Brasil. O que foi o governo geral? Só lembrando vocês, né? Representou uma medida política e administrativa adotada pela coroa portuguesa, ou seja, o governador-geral ele veio para o Brasil a fim de centralizar, administrar, restabelecer o poder e reforçar a colonização do período do Brasil colônia, né? Depois do fracasso das capitanias hereditárias. Ok, crianças? Desejo a todos um bom dia. Fiquem todos com Deus, na companhia de Deus, e até a nossa próxima aula. Tchau.